O divórcio não é ordenado e nem incentivado em nenhum dos dois testamentos das Escrituras Sagradas, pois foi o Senhor mesmo quem instituiu o santo matrimônio. O divórcio não é a resposta para as provações e aflições enfrentadas no casamento. Raramente o divórcio comprovou ser a cura para todos os males dos que assim pensavam ao terminarem seus casamentos. Nós precisamos falar sobre o divórcio à luz das Escrituras Sagradas. E é por isso que nós vamos estudar na lição de hoje sobre a sutileza da normalização do divórcio. Seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Já gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, dar um like neste vídeo e compartilhar ele com alguém que precise ouvir a palavra de Deus. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja sobre a vida de todos vocês. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Desta vez vamos tratar sobre um assunto bastante complexo, que é sobre o divórcio, né? À luz das Escrituras Sagradas, nós vamos buscar compreender aqui o que a palavra de Deus trata sobre esse tema, né? O que o Antigo Testamento, o que o Novo Testamento fala sobre o divórcio, porque é um tema que é tratado nas Escrituras Sagradas. Nós vamos falar sobre o divórcio à luz do aspecto legal, ou seja, perante a lei, e sobre o aspecto moral, né? E depois nós vamos falar sobre práticas pastorais ou eclesiais com relação aos que passam pela situação do divórcio, tá bom? Então vai ser uma lição muito importante. Peço que você fique até o final deste vídeo, assista todo ele, porque é um assunto que precisa ser tratado, precisa ser abordado por nós, tá? Então, o que é o divórcio? Vamos começar aqui respondendo esta pergunta, né? Que é básica. O que é o divórcio? O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento ele é dissolvido, ele é desfeito, né? Quando duas pessoas que são casadas resolvem se separarem, não ter mais convívio, né? Não ter mais ligação ou elo por meio do casamento. Isso nós chamamos de divórcio, né? Então nós vamos nesta aula de hoje fazer uma análise bíblica sobre o divórcio, que é um tema bastante atual, né? No que diz respeito ao contexto religioso. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o divórcio no contexto bíblico. No segundo tópico, nós vamos abordar a questão da sutileza da normalização do divórcio. E no terceiro tópico, vamos tratar aqui sobre o divórcio e a prática pastoral, né? Como é que nós devemos tratar pessoas divorciadas no contexto religioso, na igreja, tá? Então, no primeiro tópico, nós já vamos ser bastante objetivos e direto aqui. Eu só gostaria mais uma vez de reforçar aqui o meu pedido, né? Se você está assistindo este vídeo e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Dando o seu like também você nos ajuda para que este vídeo alcance um maior número de pessoas possíveis, tá? Compartilhe com alguém, mostre para alguém que é professor de escola dominical, né? Eu tento montar uma aula, gravar um vídeo, aula bastante objetivo, uma aula modelo para que os professores não tenham dificuldades em fazer a exposição de suas aulas junto às suas classes de escola dominical, tá bom? Então nos ajude nessa tarefa aí. Eu fico muito agradecido e estarei sempre orando para que Deus abençoe a sua vida, tá? Então vamos lá. No primeiro tópico, falando aqui do divórcio no contexto bíblico,
vamos entender o divórcio no contexto, primeiramente, do Antigo Testamento, né? É importante começar dizendo que no Antigo Testamento nós temos ali a origem, né? O livro de Gênesis, é conhecido como o livro das origens, inclusive ele leva esse nome, Gênesis, que vem da Septuaginta, uma palavra grega, né? Que significa origem, ou começo. Então no livro de Gênesis nós temos ali o relato da origem do matrimônio, né? Do enlace matrimonial. Nós temos Adão e Eva, né, que foram ali criados por Deus e unidos pelo próprio Deus. Portanto, nós temos o casamento como uma instituição divina, uma instituição criada pelo próprio Deus, né, e assim então consideramos o casamento como algo bom, algo saudável, né, uma bênção na vida de um casal, certo? Então, precisamos dizer que, primeiramente, o Antigo Testamento mostra que o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, ou seja, homem e mulher, e não mulheres, né? Casamento com um só parceiro. E o casamento também tem, dentro do plano de Deus, tem um aspecto vitalício, ou seja, não deveria ser desfeito, certo? O próprio profeta Malaquias vai falar que Deus odeia o divórcio, né? Deus não aprova o divórcio, mas temos também no Antigo Testamento o relato de que em certos casos o divórcio era previsto, em outros casos o divórcio aparece como uma permissão, né? O texto base do Antigo Testamento, o texto que é mais discutido para se falar sobre divórcio no Antigo Testamento, está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24, versículos 1 ao 4, né, aonde usa-se ali uma expressão em hebraico, ervet dabar, né, o davar, que é traduzida para a língua portuguesa nas nossas Bíblias como coisa feia, trazendo a ideia de nudez ou coisa vergonhosa, né? Conforme o comentarista coloca aqui na lição. Porém, há uma dificuldade de entender exatamente o significado claro dessa expressão em hebraico, né? Qual é o significado específico dessa expressão? Portanto, ali Moisés ele coloca a possibilidade do divórcio, né, tendo essa condição, ervat dabar ou davar, né, que é traduzido como coisa feia. E por causa dessa expressão, por causa desse texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, nós temos ali, no contexto judaico, né, duas escolas rabínicas de interpretação que são praticamente opostas em muitos aspectos, em muitos assuntos, né? Então nós temos a tradicional escola de interpretação de Shammai, do rabino Shammai, e a escola de interpretação do rabino Hillel, né? A escola de Shammai era mais conservadora e a de Hillel mais liberal, né? Mais liberalista. Uma coisa também que é importante observar no texto é que em Deuteronômio 24 não se fala de adultério, uma vez que a lei já havia estabelecido que a prática do adultério era considerada crime, né, perante a lei de Moisés, a lei judaica, e assim então o adultério ele tinha como resultado a pena de morte, né? Os adúlteros deveriam serem apedrejados até a morte. Portanto, a Deuteronômio 24 não fala coisa feia ali, não se trata de adultério, porque senão haveria uma contradição, né, dentro da própria lei de Moisés, em permitir o divórcio aqui dentro desse texto, uma vez que adultério tinha que ser tratado com mais rigor. Então, coisa vergonhosa ali foi
interpretado de maneiras diferentes por essas escolas rabínicas, né? A escola de Shammai entendia essas coisas vergonhosas como a infidelidade, né? E conforme nós já falamos aqui, não é possível que seja isso, uma vez que a infidelidade conjugal, né, o adultério, ele teria que ser tratado com mais rigor. Já a escola de Hillel interpretou essa questão do divórcio no Antigo Testamento de uma maneira vamos dizer, mais liberalista, ou seja, muitos discípulos de Hillel, né, ou adeptos da escola interpretativa de Hillel, tratava o divórcio como uma coisa trivial, né? Ou seja, por qualquer motivo o marido poderia se divorciar da mulher, né? Mas, observando o texto de uma maneira mais específica, nós vamos entender que ali Deus está estabelecendo esse critério para que o divórcio não fosse utilizado pelos homens, né, judeus, de uma maneira extremamente trivial, legalista, né, uma vez que poderia acontecer de alguém repudiar a sua mulher, se separar dela, relacionar-se com outra mulher, e depois ele poderia, né, resolver voltar com aquela mulher. E isso poderia até contribuir muito, essas situações como essa, poderia contribuir muito com a poligamia, né? Coisa que já era praticada no mundo antigo, no Oriente Antigo, né? E até por alguns personagens bíblicos, tá? Aqui nós temos um texto no Antigo Testamento que estabelece um critério para a questão do divórcio. Agora, o difícil é interpretar corretamente o que o texto está exatamente querendo dizer por coisa vergonhosa, né? Aí, no primeiro tópico ainda nós temos o divórcio no contexto do Novo Testamento, né? Aí no Novo Testamento nós temos passagens nos Evangelhos, né? Por exemplo, Mateus, capítulo de número 19, versículos 4 ao 6, que é justamente o texto base para a lição de hoje, né? Mateus capítulo 19, versículos 1 até o 9. Bom, indo direto ao ponto, nós temos a fala de Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 9, quando Jesus diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, no Novo Testamento, nessa passagem de Mateus capítulo 19, nós temos aqui uma concessão para a questão do divórcio, né, segundo Jesus. Ele usa a expressão por causa, né, aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da prostituição. E essa palavra prostituição, né, pode ser entendida ou deve ser entendida como infidelidade conjugal, né? Então Jesus ele abre uma concessão para a questão do divórcio no sentido de que quando há infidelidade conjugal, aí sim nós podemos abrir uma concessão para o divórcio, embora o melhor caminho, isso é bom deixar bem claro, que o melhor caminho sempre é o do perdão, da reconstituição, né, da restauração, porém, Jesus ele abre essa concessão, né? E a expressão aqui também, entendida como relações sexuais ilícitas, né? Vem do termo grego moichalmai, que significa adulterar. Então, o adultério abre uma concessão no Novo Testamento para a questão do divórcio, né? O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Jesus deixou bem claro isso, que o divórcio por qualquer razão não desfaz a aliança, o compromisso
de casamento que foi feito entre o casal, né, entre os noivos, diante de Deus, diante dos juízes, diante de testemunhas, né? Sendo assim, então, aqueles que se divorciarem por qualquer motivo e casarem novamente, estão cometendo adultério, né? A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, reconhece, inclusive, a legitimidade de um novo casamento, né, quando o motivo do fim do primeiro casamento tenha sido a traição, a infidelidade conjugal, né, o adultério. Fora isso, não se reconhece, não se legitima um segundo casamento. Isso de acordo com o documento, né, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O apóstolo Paulo também vai mostrar uma concessão, vai apontar o caminho para uma concessão ao divórcio na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, né, quando ele diz que se o marido descrente abandonar a mulher, né, a deserção, o abandono do lar, também é uma concessão para que aquela mulher, ou vice-versa, né, o marido que foi abandonado também pela mulher descrente, o marido crente abandonado pela mulher descrente, também, segundo o apóstolo Paulo, pode se casar novamente, né? Então nós temos ali uma outra concessão na carta de Paulo aos Coríntios, certo? Bom, vamos para o segundo tópico, falando da sutileza da normalização do divórcio, né? O tema do trimestre é falar sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então já entendemos ali o que a Bíblia fala sobre o divórcio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Já aprendemos que o divórcio não deve ser encarado de forma trivial, né? Não deve ser entendido como algo natural, algo comum, né? Uma vez que o casamento foi instituído por Deus como vitalício. E agora nós vamos falar mais diretamente sobre a sutileza da normalização do divórcio, né? Não tenho dúvidas de que o divórcio enfraquece de uma certa maneira a Igreja do Senhor, né? Afeta diretamente a questão da Igreja de Jesus Cristo. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui o divórcio no seu aspecto legal. É importante a gente saber que perante a lei, principalmente no Brasil, né, a partir da Constituição de 1988, a lei brasileira passou a permitir o divórcio, né, e o novo casamento quantas vezes a pessoa quiser. Então, tem pessoas que já se divorciaram 2, 3, 4, talvez até mais vezes, e casaram e recasaram novamente, né? Então, no aspecto legal da legislação brasileira, o divórcio ele é liberado e o recasamento, o novo casamento, ele é autorizado quantas vezes a pessoa achar que é viável se casar novamente, né? Só que vem uma questão, para nós que somos cristãos, nem sempre o que é legal, ou seja, o que a lei permite, nós devemos entender como moral. Não é porque a lei, né, brasileira ela permite, como eu disse na aula passada sobre o que a lei entende, o que a lei hoje estabelece sobre o adultério. O adultério a gente sabe que é algo imoral, né? Mas a lei brasileira, o Código Penal brasileiro, descriminalizou o adultério. Então, o adultério ele não é mais um crime, né? Portanto, é algo que é legal, né? Mas não é moral. Assim é o divórcio, né? O divórcio, por qualquer motivo, por motivos banais,
conforme a gente vê nos dias atuais acontecendo, né? Por várias, poderemos aqui dar vários exemplos, né, de casais que se divorciam tão facilmente. Isso pode até ser legal perante a lei, mas não é moral, né? A pessoa se casar, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. O homem casa com uma mulher no período da sua juventude, né? Tanto ele quanto ela sendo ambos jovens, e depois o tempo vai se passando, os dois vão envelhecendo, e de repente ele resolve que aquela mulher já está um pouco velha, e ele resolve se casar com uma mulher mais nova, se divorciando da sua mulher mais velha para casar-se com uma mulher mais nova, né? A lei permite isso, certo? Mas não é moral. Para nós cristãos isso não é legal, né? Isso diz muito sobre o que nós, como nós entendemos a palavra de Deus, como nós tratamos a palavra de Deus, como nós praticamos a palavra de Deus, né? Então, o segundo tópico, ele vai mostrar que existe um grande abismo, uma grande diferença entre ser legal perante a lei e ser moral, né? E nós, como cristãos, devemos carregar princípios morais, né, da palavra de Deus e obedecer à palavra. Obviamente que os casos de divórcio que nós temos que tratar nas igrejas precisam ser considerados caso a caso, cada caso é um caso, né? Nós temos aqui, já falamos sobre concessões nas escrituras sagradas, né? Mateus capítulo 19, Deuteronômio capítulo 24, então existe 1 Coríntios capítulo 7, então existe concessões, né? Mas cada caso é um caso. O que não pode acontecer é nós tratarmos o divórcio como algo natural, como algo, como uma fuga, né, das nossas responsabilidades. Eu acredito, e mais uma vez eu afirmo, né, já falei isso, e mais uma vez eu afirmo que o caminho do perdão, o caminho da reconciliação, né, o caminho do diálogo, o caminho da resolução dos problemas, do enfrentamento das realidades, sempre será o melhor caminho, tá bom? Então, fica aí o nosso alerta para que nós, como Igreja do Senhor, não consideremos o divórcio como... não tratemos a questão do divórcio na igreja como algo natural, tá? A igreja precisa estar sempre alerta para estar sempre fazendo a vontade de Deus. Bom, e como tratar na igreja casos de pessoas que são divorciadas, né? O terceiro tópico, o divórcio e a prática pastoral. Antes eu gostaria de pedir aí para você dar um like e se inscrever no canal mais uma vez para nos ajudar, tá bom? Mas a pessoa do divorciado, como é que nós, crentes em Cristo Jesus, nós obreiros, pastores, como é que nós devemos tratar as pessoas que passaram por um processo de separação, do divórcio na igreja, né? Bom, em primeiro lugar, precisamos reafirmar aqui o que a lição está dizendo, que o divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista, né? Uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem emoções, uma pessoa que merece respeito, uma pessoa que precisa ser abraçado, né? Precisa de ajuda, precisa de apoio. Quem passou pelo processo do divórcio sabe o quanto doloroso, né, o quanto marcante isso é, principalmente quando se tem filhos dentro do casamento, né, e depois essas pessoas se divorciam, os filhos sofrem muito, o próprio casal sofre bastante também, é uma marca que vai ter que ser carregada para o resto da vida, né? Então, as pessoas que se divorciaram, muitas delas, né, carregam consigo aquele sentimento de rejeição, de medo, de abandono, que muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por este processo de separação e divórcio, tá? Bom, então nós que somos pastores principalmente, líderes, conselheiros, né, que exercemos a função de aconselhamento, né, de acordo aí com
com a psicologia pastoral, nós devemos sempre aconselhar estas pessoas, né? Fazer um acompanhamento pastoral, dar assistência, ajuda, né? Oferecer sempre a ajuda necessária para essas pessoas, não rejeitando, não virando as costas para elas, né? Mas além do acompanhamento, do aconselhamento pastoral, muitas vezes pessoas que passaram pela dor do divórcio, da separação, né, precisam também fazer um acompanhamento psicológico, né? Então o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado ou descartado como algo desnecessário. Não, muitas vezes essas pessoas carregam marcas, algumas delas entram, né, em estado de depressão, um estado de angústia na alma muito grande. Então são pessoas que realmente precisam de ajuda, tá? Não podemos abandoná-las e virar as costas para ela, né? E o divorciado como cristão? Como tratar o divorciado como cristão? Bom, nós já vimos aqui, se essas pessoas divorciadas estão dentro dessas questões, dessas concessões que nós falamos aqui com base bíblica, né? Pessoas que experimentaram a infidelidade conjugal, né? Pessoas que foram traídas por seus pares, ou pessoas que foram abandonadas, né? Tiveram seus lares abandonados. Essas pessoas, nós temos aqui amparo bíblico para dizer que essas pessoas estão livres para reconstruir a sua vida, para ser felizes, né? Nós poderíamos falar outras situações, por exemplo, uma pessoa que se divorciou, partindo dela a atitude de se divorciar, e quando ela tomou essa decisão ela não era crente, mas depois ela conheceu a palavra de Deus. Então nós podemos afirmar que o tempo da ignorância, né, não deve ser levado em conta nessa questão, né? Se a gente puder direcionar, né, encaminhar essas pessoas para a reconciliação, é bom, mas em muitos casos essas pessoas já se relacionaram, né? Tanto quem foi abandonada como quem pediu o divórcio já estão em outros relacionamentos e tal. Então nós devemos entender que essas pessoas também precisam de ajuda, precisam de amparo, né? Mas eu acredito que a nossa principal, o que deve nortear as nossas atitudes com relação a essas pessoas é sempre sentar e avaliar caso a caso. Cada caso é um caso, né? Nós precisamos entender que os casos precisam ser tratados individualmente e essas pessoas precisam ser orientadas. Mas sempre, eu afirmo mais uma vez, que o caminho do perdão, o caminho da reconciliação vai ser sempre o melhor caminho, né? Eu acredito que o amor pode superar todas as coisas, tá? Bom, essas pessoas precisam ser entendidas como pessoas amadas por Deus, tá bom? Então, mais uma vez aí, a minha preocupação pastoral é que a igreja do Senhor tenha maturidade para lidar com situações de pessoas que passaram pela terrível dor do divórcio. Eu tenho plena convicção de que em casos de divórcios, ambos sofrem, né? O marido sofre, a esposa sofre e principalmente os filhos sofrem. Bom, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, amém? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para nos ajudar.